Custódio Freire pergunta se você vai ser candidato ao governo do Acre. Eu aproveito e aqui já emendo a pergunta do Luiz Carlos, lá da Vila Acre, que ele pergunta o seguinte: pergunte ao deputado Roberto se o MDB apoiará a reeleição do governador Gladson Cameli. E aí, Roberto? Perfeito, Itaã. Bom, primeiro quero agradecer o Elisário pela pergunta, mandar um forte abraço para ele, para todos os amigos e amigas aí da Custódio Freire. Eu não sou pré-candidato ao governo do Estado, eu sou pré-candidato a deputado federal pelo nosso Estado, entendendo que posso ajudar muito mais o nosso Estado via Brasília. E com relação ao nosso amigo da Vila Acre, eu infelizmente não posso responder ao amigo. Eu tenho acompanhado o nosso glorioso MDB através da imprensa local e vi que ora o MDB diz que vai ter candidatura própria, ora o Glorioso diz que vai procurar, inclusive, os partidos de esquerda, o PT, para um diálogo, e ora falam em apoiar o governo Gladson Cameli. Infelizmente, acredito que o partido ainda não fechou questão na decisão dos rumos de 2022. O que eu tenho feito, Itaã, e a todos que estão nos assistindo, é cobrado do partido há mais de um ano e meio atrás. O Itaã é prova e testemunha disso, já disse isso em várias entrevistas, é cobrar que se construam uma chapa de candidatos a deputados estaduais, uma chapa de candidatos a deputados federais. Sem uma base, não há que se discutir a cabeça. Infelizmente, o Glorioso entendeu por bem discutir primeiro a cabeça e depois construir o corpo. Eu penso diferentemente disso. Eu trabalho dentro do MDB na construção de uma chapa forte de deputados estaduais. O último pleito em 2018, nós tivemos no glorioso MDB os 3 deputados estaduais mais votados do estado do Acre e a eleição desses 3 deputados. E, infelizmente, nós não estamos vendo essa movimentação agora para o ano de 2022, Itaã. Roberto, eu queria saber de você, eu queria uma opinião sua, eu queria uma reflexão sua a respeito do posicionamento do partido em pertencer à base de apoio do Gladson Cameli, integrar o governo Gladson Cameli com cargos, etc., e, ao mesmo tempo, cogitar a possibilidade de ter candidatura própria. Se, do ponto de vista político, não há nenhum problema, do ponto de vista moral, você não vê um problemão nessa postura, não, Roberto? Então, é muito difícil a gente opinar com relação à questão partidária, mas eu nunca fugi de nenhuma pergunta, você sabe muito bem disso, e eu sempre tenho dito o seguinte: se você quer ter candidatura própria, você não pode estar aliado. Você, pelo menos, eu fiz, Itaã, desde o início do meu mandato de deputado estadual, eu busquei fazer um mandato independente em defesa dos interesses da população do estado do Acre. E, por isso, eu não fiz nenhuma indicação no governo estadual, no governo municipal, qualquer que seja, e nem no governo federal, para que eu possa ter uma atuação livre, independente, para defender tão somente os interesses daqueles que me deram o mandato, que é o povo do estado do Acre. Eu sempre defendi essa tese dentro do MDB, mas infelizmente fui vencido, e o Glorioso ora fazia parte do governo, ora não fazia parte do governo, ora fazia parte da base, ora não faz parte da base. Infelizmente, não tomou um posicionamento desde o início da gestão Gladson Cameli. Isso eu não acho correto. Eu, Roberto Duarte, você perguntou a minha opinião. A minha opinião que não é correto você querer ter uma candidatura própria e estar na base de sustentação de um governo. Não adianta você ter cargos dentro de um governo e fazer críticas a este governo. Isso é inadmissível, na minha humilde opinião. Agora, com relação ao glorioso MDB, eles defendem outras teses. E eu
respeito integralmente as decisões do MDB. E é aquela situação, então, quem não se sente confortável sabe o caminho de casa, né? Eu, inclusive, fui, de certa forma, convidado a me retirar do glorioso MDB, né? Foi uma expulsão branca, no meu entendimento, foi uma expulsão branca, dizendo assim, meu amigo, a porta da casa está aberta, e ela é a serventia da casa, se você quiser sair, você pode sair. E nós estamos ainda fazendo uma análise sobre as eleições de 2022, sobre a construção de chapas de deputados estaduais e federais, para depois tomarmos uma decisão coerente e uma decisão que seja única, não ficar trocando de ideia a todos os dias. O Roberto, sem querer fulanizar o debate, não, a ideia não é essa, mas você concorda com o raciocínio de que nessas eleições de 2022, para o governo do Estado, primeiro aspecto que eu chamaria a atenção, queria que você falasse sobre. Os partidos que apoiam o Gladson Cameli estão caindo no mesmo erro que o Partido dos Trabalhadores caiu nas últimas eleições no que se refere à disputa para o Senado. Queria te ouvir a respeito disso. E a segunda coisa é, Márcio Bittar vai ser uma espécie de fiel da balança? Você acredita, Márcio Bittar, digamos assim, uma posição referência nessas eleições entre os partidos que compõem a base de apoio de Gladson Cameli? Veja bem, Ita, a primeira pergunta com relação às candidaturas, às pré-candidaturas ao Senado. Eu vejo que todos têm legitimidade e direito de pleitear serem candidatos ao Senado. Nós teremos, possivelmente, 3, 4 ou até 5 candidaturas lá na frente. E, com certeza, isso fortalece o campo adversário, porque no campo do governo Gladson Cameli poderá haver mais de 1 até 4 candidaturas. Então, com certeza, fortalece os opositores ao governo Gladson Cameli. Isso é uma opinião que eu tenho e que vejo todos os dias como comentário nas ruas da nossa cidade de Rio Branco, assim como no interior do nosso estado do Acre. Com relação ao nosso senador Márcio Bittar, eu conversei com ele ontem, ele fez uma cirurgia no tornozelo, deve vir ao Acre nos próximos 10 ou 15 dias, assim que se recuperar. E eu tenho visto e recebi a notícia ontem dele, com muita felicidade, que ele conseguiu garantir todas as emendas que ele colocou no Orçamento Geral da União para o estado do Acre, o que deve viabilizar, neste ano, muitas obras e viabilizar a economia do estado do Acre. Então, acredito que ele pode sim ser o fiel da balança nas eleições de 2022. Mas ele me reiterou, mais uma vez, como ele tem dito desde o início do governo Gladson Cameli, que ele é fiel ao governo que ele ajudou a eleger. E eu respeito o posicionamento do senador Márcio Bittar com relação a essa questão. Ele tem também o lançamento da pré-candidatura, a senadora Márcia Bittar, que ele me reiterou o apoio total e integral a essa candidatura ao Senado. E nós estamos aqui acompanhando, dialogando, tanto com o senador Márcio Bittar, quanto com todas as outras forças políticas do campo da direita, do centro de direita. Eu não entro no diálogo com a esquerda, diferentemente do meu partido glorioso MDB. Eu não cometo esse erro. Certo, nós estamos com problemas aí com o sinal com o deputado Roberto Duarte, mas vamos teimando aqui, vamos ver, vamos com fé que vai dar certo. Tem aqui a opinião de uma telespectadora, está certíssimo, deputado, ninguém pode obrigar ninguém. Ela está se referindo à questão da vacina. Eu optei por não tomar, tenho lúpus e não posso, graças a Deus. Pergunta a ele o que ele acha, se está correto, o ProSaúde está pertencendo ao quadro de funcionários da CESACRE, pois nós, os demitidos da saúde em 2017, não obtemos êxito. O senhor foi um dos deputados que não nos apoiou, é isso?
tivemos várias reuniões e o senhor só falava que não dava. O que o senhor tem a me falar? O senhor me ouviu a pergunta? Nós perdemos o contato com ele, não? Ah, eu estou ouvindo. Tá, eu ouvi. A telespectadora está perguntando, ela está te parabenizando porque concorda com você em relação à não obrigatoriedade da vacina, mas ela está fazendo a provocação em relação ao ProSaúde, lembrando que você não os apoiou. Olha só, com relação ao ProSaúde, ela está com uma informação um pouco equivocada. Levaram esse projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Estado do Acre e lá, nas reuniões, eu sempre alertei que essa lei poderia vir a ser declarada inconstitucional. E houve, inclusive, uma assinatura por parte de vários membros da saúde, de sindicatos, de associações, pedindo aos deputados que votassem favorável a essa legislação, e nós votamos favoráveis, mas sempre alertando de que isso poderia vir causar problemas futuramente, como foi a questão de uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade nesta legislação, que foi aprovada à unanimidade por todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e sancionada pelo governador Gladson Cameli. Tem aqui uma outra pergunta do Maurício, do Conjunto Bela Vista. Você decidiu ficar no MDB? O presidente Flaviano Melo disse em uma entrevista que você reclamou das chapas, principalmente a de estadual, que não estava pronta. Você tem feito alguma coisa para ajudar o MDB nesse aspecto? Pergunta o Maurício, do Bela Vista. Obrigado, Maurício, pela pergunta. Excelente pergunta, meu amigo. Eu venho tratando com relação às chapas de deputado estadual e federal há mais de 1 ano e meio dentro do partido. Mas, infelizmente, eu fui uma voz oca no deserto. Ninguém me ouviu. Agora que o partido está procurando candidaturas a deputados estaduais, procurando candidaturas a deputados federais, mas não está dando algum atrativo para que essas pessoas que queiram ser candidatas vir se filiar e concorrer pelo glorioso MDB. Lá só se fala que é um partido grande, que se terá chapa, mas até agora não houve-se a apresentação, infelizmente, de nenhum nome, tanto de pré-candidatos a deputados estaduais, como de pré-candidatos a deputados federais, a não ser aqueles que já são filiados do nosso glorioso MDB. Mais uma vez, eu aqui reitero, eu não tenho nada contra o partido que eu milito. Pelo amor de Deus, eu sou favorável ao glorioso MDB. Mas eu cobrei um posicionamento, porque isso é de responsabilidade da executiva estadual. Eu fui candidato a prefeito do município de Rio Branco, a nossa capital. E quando eu fui candidato a prefeito da capital de Rio Branco, eu viabilizei, junto com a executiva municipal, mais alguns amigos, uma chapa com 26 nomes de candidatos a vereadores. E nós conseguimos ter êxito em eleger 2 vereadores na capital, Rio Branco. Ô Roberto, você vai se lembrar junto comigo, na época, inclusive, que o seu tio estava vivo, o advogado Rui Duarte, ele foi advogado de um grupo chamado MDA aqui, e sim, havia o MDA e havia a Frente Popular do Acre. Eu estou me colocando no lugar do eleitor, da cabeça do eleitor. Para o eleitor, naquela época, início dos anos 2000, aqui as coisas estavam muito claras, muito definidas. Na sua avaliação, o que poderia ser feito por conta das lideranças políticas que nós temos, incluindo, ou sobretudo, o governador Gladson Cameli, o que poderia ser feito para que as coisas pudessem ficar melhor definidas? As coisas estão meio misturadas. Os campos de embate, os campos de briga, parece que estão mais próximos ali da cadeira do governador Gladson Cameli do que do outro lado do barranco. Isso dificulta o entendimento para o eleitor. O que você, como um líder político, poderia trabalhar para facilitar o entendimento das coisas?
Olha só, naquela época, nós tínhamos duas forças políticas bem determinadas, como você disse, naquele momento. Inclusive, na época, o meu tio Rui Duarte foi advogado do MDA, o meu pai também esteve à frente, Roberto Duarte, como advogado, ajudou na articulação política naquele momento. E hoje, o que acontece, e o que vem acontecendo desde o início do governo Gladys Cameli, é que se faltou liderança por parte do governador Gladson Cameli. Ele não é um líder de agregar os seus aliados, os partidos aliados, os seus amigos que ajudaram a elegê-lo. Ele não conseguiu ter essa liderança. Infelizmente, hoje, aquelas forças políticas que se juntaram para eleger o atual governador Gladson Cameli, elas acabaram se separando, se dividindo. Tudo porque faltou uma liderança para unir essas forças, unir esses partidos. Eu me lembro que na época da Frente Popular, da qual eu critiquei muito e critico até hoje, mas uma coisa que a gente não pode deixar de reconhecer, que se teve liderança. Tanto se teve liderança que a Frente Popular ela se manteve unida por pelo menos cerca de 20 anos aqui no estado do Acre. Isso por quê? Porque se teve liderança. E, infelizmente, as forças de oposição à Frente Popular, e eu falo por ser uma dessas forças contrária a essa Frente Popular, não soube ter uma liderança que conseguisse aglutinar todos esses líderes, todos esses partidos. Infelizmente, acabou se dissolvendo e hoje nós temos várias forças políticas. Eu entendo, Itaã, que é até melhor. São mais opções para que o eleitor possa definir quem vai governar o estado do Acre nos próximos 4 anos. Porque esses últimos 3 anos, infelizmente, nós não tivemos uma governança que desse sustentabilidade, que mudasse a realidade político-econômica do estado do Acre. E nós temos esperança, primeiro como eleitor, primeiro como acriano de coração, primeiro como um cidadão que elegeu o estado do Acre para ser seu, para ter a sua família, para ter tudo aquilo que tem na vida e construiu. A gente quer o melhor para o Acre. E eu entendo que com mais opções para o governo do estado, nós teremos mais chances de acertar e menos chances de errar, como nós tivemos há pouco tempo atrás. Tá certo. Roberto, nosso tempo acabou. Eu quero só te dizer que tem vários telespectadores. O pessoal da saúde não tá gostando muito de você, não. Olha aqui, fala para esse candidato estadual, para ele ganhar de novo, tem que ajudar a saúde. Parece que ele é totalmente contra o PL 2564. Você tem que dar uma andada ali pela saúde, viu, Roberto? O negócio não tá fácil não ali para você. Itaã, me permite aí um minutinho? Pois não. Essa questão da saúde, eu já expliquei para muitos amigos que ligam para a gente, que mandam mensagem. Isso foi uma votação de uma emenda apresentada por um parlamentar que foi negada na Comissão de Orçamento porque não tinha competência para mudar o orçamento do Estado naquele momento. Nós temos que entender que o artigo 54 da Constituição Estadual, ela determina a competência de cada poder, principalmente do Legislativo e do Executivo. E as pessoas da saúde receberam uma fake news dizendo que eu votei contrário à saúde, que eu fui traidor da saúde, enquanto que não foi explicado para essas pessoas que uma emenda para criar um abono ou um auxílio não poderia ser de propositura de um deputado estadual, e sim que ela é propositura exclusiva do Executivo, do governo do estado do Acre. Mas eu, quando posso, explico a todos os servidores da saúde, sou um árduo defensor desses guerreiros da saúde, sempre estarei com eles, não teria motivo nenhum para votar contrário a eles, a não ser que uma proposta que não existe viabilidade dentro do Legislativo, eu não teria como advogado, fazer acontecer dentro do Legislativo. Então eu quero aqui deixar explicado para
pessoas que ainda não compreenderam que cada um tem a sua competência. O Legislativo tem competência, o Executivo